O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, agora incorporando o Ministério das Comunicações, passou a chamar-se recentemente Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tem 31 anos de existência. Mas a história da sua criação vem de muito mais longe. Sua criação, oficializada em 15 de março de 1985 pelo Decreto número 91/146, com a investidura de Renato Archer, que trabalhou de 1922 que viveu de 1922 a 1996, como seu primeiro dirigente máximo. Representou a concretização de um sonho antigo, iniciado pelo menos 27 anos antes, quando um grupo de cientistas e políticos tentou mudar as bases sobre as quais o Estado Nacional apoiava a ciência e a tecnologia no Brasil. A proposta daquele grupo era criar um órgão especificamente dedicado à ciência e à tecnologia. Isto porque esse seria um dos elementos necessários para mostrar que o nosso país compreendia que, sem uma base forte em educação, ciência e tecnologia, nós não nos tornaríamos senhores de nosso próprio destino. Afinal, como disse no início da década de 1960, o ex-senador Amaral Peixoto, nossa época fizera-se conhecer pelos seguintes qualificativos: era atômica, era nuclear e ainda era espacial. Em suma, uma época em que a ciência e a tecnologia não poderiam permanecer em segundo plano. Como bem afirmou o ex-ministro Renato Archer, em aula magna no Instituto Militar de Engenharia em fevereiro de 1986, seria desnecessário frisar que a tecnologia, entendida como a capacidade do homem de transformar e administrar os recursos da natureza em seu próprio proveito, não aparece e se desenvolve em um vácuo sociopolítico. Não é ela uma benesse dos deuses e a um Prometeu sempre perdoado. São as condições concretas da sociedade que favoreceu ou dificultam o progresso tecnológico. Voltemos ainda um pouco na história. Em 1931, menos de um ano depois da tomada do poder por Getúlio Vargas, a Academia Brasileira de Ciências, sentindo que os ares lhe eram favoráveis, propôs a criação de órgão estatal que apoiasse financeiramente a ciência. Essa proposta não vingou, mas 5 anos depois o governo de Vargas encaminhou ao Congresso Nacional um projeto para a criação de um Conselho Nacional de Pesquisas Experimentais. Contudo, é consenso no Brasil considerar o ano de 1951 como um marco fundamental no processo de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, pois naquele ano 2 entidades foram fundadas: o Conselho Nacional de Pesquisa, hoje Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, hoje Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Os principais artífices dessas duas instituições já haviam participado de tentativas anteriores semelhantes, destinadas a mudar o panorama da ciência e da educação no país: o vice-almirante Álvaro Alberto e o educador Anísio Teixeira. Fazendo coro com vários colegas, Álvaro Alberto afirmava que a ciência seria a chave da independência nacional. Sem a presença efetiva de uma ciência forte, fecunda e bem estruturada, não haveria chance de se chegar a certos padrões de riqueza material e espiritual. Em 1963, a partir de sugestão de cientistas da Academia Brasileira de Ciências, o almirante Hernani do Amaral Peixoto, então ministro extraordinário da Reforma Administrativa no governo João Goulart, tomou a iniciativa de propor a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e contou com a aprovação unânime do Conselho Deliberativo do CNPq. Em 1964, o físico José Leite Lopes, em artigo na revista Ciência e Debates, escreveu: a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, dotado de uma estrutura adequada, poderá constituir um passo à frente no sentido de armar-se o governo federal de recursos e meios de ação para que o nosso desenvolvimento se possa beneficiar da pesquisa científica e tecnológica. No interregno que suspendeu a história do ministro da Ciência e Tecnologia, temos, porém, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tanto tem nos preocupado nessa comissão. Em 1969 e em 1972, a edição do Decreto-Lei número 70.553, que definiu as competências do Ministério do Planejamento e do CNPq no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
Com isso, o CNPq passou a ser o órgão central do SNDCT. O retorno à democracia fez Tancredo Neves criar a ponte com que se debatia no início da década de 1960, chamando para conduzir o processo do novo ministério Renato Ascher, que havia sido aluno de Álvaro Alberto e colega de Santiago Dantas, que havia defendido a ideia do ministério quando era chanceler brasileiro no governo Goulart. O termo inovação foi incorporado ao Ministério pela Lei nº 12.545, em 14 de dezembro de 2011, expressando a prioridade que essa dimensão ganhou na política de desenvolvimento sustentável do país. Agora, a novidade é a incorporação do Ministério das Comunicações. E o debate de hoje é para ouvirmos a comunidade acadêmica e científica para saber se esse novo caminho pode ser considerado um avanço ou se pode representar perigo a essa história da ciência e da tecnologia no Brasil.